Aleluia! Amém, graça e paz, ou paz do Senhor, amém. Pode se sentar, fica à vontade. Aleluia! Abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Quando vocês vão abrindo, eu já vou agradecer aqui meu amigo Eliezer. Muito obrigado, Eliezer, por essa oportunidade mais uma vez. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos os irmãos dessa igreja, o pastor dessa igreja. Deixa aqui também o meu abraço, a minha gratidão e a minha honra. Amém? Vocês encontraram? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Da mesma forma que você está, feche seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo, mais uma vez, Espírito Santo, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Estamos aqui para Te adorar, para Te engrandecer, para adorar o Teu nome, Jesus. E nós te pedimos uma coisa, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, venha falar ao nosso profundo. Que a Tua palavra venha curar as nossas feridas, que a Tua palavra venha nos dar um destino, que a Tua palavra, Senhor, venha nos fazer entender ainda mais quem o Senhor é e quem nós somos em Ti. Espírito Santo, nós clamamos para que nessa noite, corações, vidas, pessoas sejam restauradas, sejam curadas, sejam tocadas, sejam libertas pelo poder do Teu nome, Jesus. Que a Tua glória, a Tua presença venha inundar esse lugar. Que a Tua glória e a Tua presença venha nos renovar aqui. E que o Senhor, Pai, mais uma vez, venha nos tocar e nos avivar, segundo a Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? O tema do nosso seminário hoje é Novos Horizontes. E o tema que foi delegado a mim é sobre não permanecer no passado. Não permanecer no passado. É sobre isso que eu vou falar aqui nessa noite. E eu achei interessante começar com esse tema, porque como o nosso tema geral é Novos Horizontes, é impossível você viver novos horizontes se você ainda está preso no passado. É impossível você experimentar coisas novas de Deus se você ainda está preso naquilo que aconteceu na sua vida semana passada, mês passado, início do ano, há muitos anos atrás. Então o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para tocar seu coração e para te mostrar que o seu passado Ele já perdoou, o seu passado Ele já apagou, e o que Ele tem para você é daqui para frente. A misericórdia dEle mais uma vez essa manhã se renovou, mostrando para você que a sua vida não é sobre o que você viveu, a sua vida não é sobre as suas frustrações do passado, a sua vida é sobre o poder de Deus que se renova em você a cada dia. Eu acho interessante esse texto que nós acabamos de ler, porque Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, e se você perceber o capítulo 5, Paulo desde o começo ele vai estar falando sobre algo novo que estava acontecendo. Ele estava falando sobre o que nós vivíamos antes era uma vida temporária. Era algo temporário que nós passávamos, mas que Deus estava preparando para nós um novo lugar, uma nova vida. Que a nossa vida aqui nessa terra é uma vida passageira, mas que Deus preparou uma vida eterna para nós, nas regiões celestiais em Cristo. E quando Paulo chega nesse texto aqui que nós acabamos de ler,
no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer algo que é muito interessante, que eu acho incrível. Ele diz assim: olha, porque se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. E o que eu acho interessante é que Paulo não vai dizer assim: olha, se alguém veio até Cristo, se alguém aceitou a Cristo, ou se alguém um dia chorou na presença de Cristo, é nova criatura. Não, ele vai dizer se alguém está em Cristo. Porque existe uma diferença entre você ir até Jesus e uma diferença de você permanecer em Jesus. Se eu não me engano, lá em João vai dizer assim, ó: aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos. Ele permanece em mim e eu permaneço nele. Então, estar em Jesus tem a ver com viver aquilo que ele destinou para que você vivesse desde antes da fundação do mundo. Estar em Jesus tem a ver com todos os dias você abrir mão da sua vida, abrir mão das suas vontades, abrir mão das suas necessidades e às vezes abrir mão até dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Helder, mas isso é difícil, é complicado. A gente sabe que não é fácil. Mas só que existe uma promessa: aquele que permanece em Cristo é uma nova pessoa. As frustrações do passado não te dominam mais. O que te domina agora é o poder de Cristo, que está preparando o seu presente e já preparou o seu futuro, que está com você hoje e já está com você amanhã, mesmo diante de amanhã chegar. Eu acho interessante Jesus, que você nem chegou no seu amanhã e ele já está lá no seu amanhã. Então a nossa vida segundo a vontade de Deus é uma vida de abrir mão de nós mesmos. É uma vida de abrir mão dos nossos medos. É uma vida de abrir mão das nossas vontades, das nossas necessidades. E mais difícil ainda, é uma vida onde nós devemos abrir mão das nossas feridas. Sabia que Jesus, ele pode vir aqui hoje, agora, vir aqui nesse exato momento e curar todas as suas feridas, curar todas as marcas do seu coração, curar todas as dores do seu coração. Mas se você não decidir abrir mão das suas marcas do passado, nem Jesus tira de você, cara. Helder, como assim? Como assim? Porque isso acontece todo dia, que a Bíblia vai dizer lá em Isaías que ele já nos curou, ele já nos libertou, ele já veio para que nós tivéssemos vida. Ele se entregou, ele deu a si mesmo por causa de nós, para que eu e você tivéssemos um futuro, para que eu e você tivéssemos um lugar nele. Mas mesmo assim, ainda hoje, na nossa vida, nós escolhemos estar olhando para o passado. A Bíblia vai dizer que um homem que coloca a mão no arado e olha para trás, esse homem não é digno do reino. Isso é muito forte, porque olhar para trás não tem só a ver com olhar para o seu pecado do passado. Olhar para trás não tem só a ver com olhar para as coisas que você tinha antes, que você gostava. Olhar para trás tem a ver com as suas frustrações do passado, que você até hoje não decidiu largar. E uma coisa que está muito forte dentro de mim hoje, eu quero repetir ela de novo: só vive novos horizontes quem abriu mão do passado. Só cai unção nova para quem é odre novo. Odre velho não recebe. Só entende o poder de Cristo quem viveu Romanos 12, renovou sua mente, esqueceu daquilo que aconteceu. Não é nem só esquecer do seu passado, mas é parar de viver lá. Ô Dani, eu acho interessante, tem gente que fala assim, ó: o meu sonho é arrumar um namorado, arrumar uma namorada. Tem gente que é assim, né? Eu quero casar, eu quero ter um relacionamento, eu quero isso, eu quero aquilo, mas nem o seu ex que te feriu tanto você parou de seguir no Instagram até hoje. Nem aquela pessoa que destruiu a sua vida durante muito tempo, até hoje você não parou de lá ver a vida dela e está carregando aquelas marcas até hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: o novo de Deus na sua vida só vai vir quando você abrir mão daquilo que deu errado lá no passado. Não tem jeito, cara. A minha vida é uma vida muito interessante, porque eu sou um cara que eu sempre falo para o Eliezer, falo para os meus amigos, que eu sou um cara que desde o começo, eu sempre fui testado na prova de fogo. Desde quando eu nasci, desde quando eu passei a existir.
Eu nasci em uma família totalmente desestruturada. Meu pai traiu a minha mãe quando a minha mãe estava grávida e foi embora de casa. Então, desde quando eu me entendo por gente, eu passo por um monte de coisa. Já passei por depressão, já passei por síndrome do pânico, já usei drogas, já me envolvi com um monte de coisa que você pensar. Só que no dia que eu conhecia Jesus, eu entendi uma coisa muito poderosa, cara. Que a minha vida em Jesus não é sobre o meu passado, é sobre o que Ele está construindo em mim agora. A Bíblia diz que nós somos um edifício espiritual, e todos os dias Deus coloca um tijolo a mais em você. Todos os dias Deus te leva a um novo nível. Todos os dias Deus planta uma coisa nova em você, para que você não viva apaixonado pelo seu passado, mas viva olhando para Jesus, fixado no que Ele preparou no seu futuro. Essa noite é a noite de novos horizontes na sua vida. Eu quero declarar sobre você que a partir desse dia você vai viver coisas novas em Deus. Você vai experimentar coisas novas em Deus, mas só experimentará isso quem abrir mão do passado. Essa é a minha segunda vez que eu venho aqui nessa igreja maravilhosa. Na primeira vez que eu vim, falei uma coisa que falei, gente, eu e a Cris estamos namorando. A Cris é essa princesa aqui, minha princesa, tá? Minha princesa. Eu e a Cris estamos namorando, nós vamos casar. Eu falei isso, acho que foi, não sei se foi início desse ano. Mas foi tão interessante que quando eu falei isso, a gente nem sabia como que ia ser as coisas. A gente nem sabia o que Deus ia fazer. E a gente tinha criado um monte de plano para o nosso casamento. Ele falou assim, vai ser 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 assim. Eu quero que seja assim, eu quero que seja em tal lugar, eu quero que seja com tal roupa, eu quero que tenha tal fotógrafo, eu quero convidar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. A gente fez uma lista de todo mundo que a gente ia convidar. A gente foi em todos os fornecedores do casamento, as pessoas que iam fornecer alimentação, a pessoa que ia fornecer as roupas. A gente foi em tudo, a gente pesquisou tudo. E o nosso casamento, a gente tinha marcado para maio. Só que a gente sabe o que a gente passou em maio desse ano, né? Foi o pico da pandemia. Foi o auge da pandemia. E eu e ela, nós ficamos muito tristes. Demais. Que a gente tinha preparado tudo. Só que em tudo que nós preparávamos, nós olhávamos para Deus e falávamos assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. Seja feito segundo aquilo que o Senhor quer. E era engraçado, toda vez que a gente vinha de um fornecedor com o valor que era o casamento, eu olhava para aqui e falava assim, isso aqui não dá não. Porque quando você chega num lugar e fala assim, eu quero alugar isso aqui para uma festa de casamento, se vale 3 mil, agora passa a valer 9. Né? Quem já casou sabe como é que é esse negócio. E eu falei assim, Cris, não vai dar certo não. E a gente orando, aí veio a pandemia, buf. Podia fazer, eu sou de Caldas Novas, não podia fazer nenhum evento na minha cidade, não, nada, nem se fosse eu e ela e o pastor, nem isso podia. Lá foi muito rígido. E a gente começou a orar. E aí em junho, eu estou no meu Instagram, mexendo no Instagram. Gente, Instagram é uma benção, quando você sabe usar é uma benção. E aí um cara foi lá e me marcou num sorteio de um casamento, que ele estava participando para ganhar esse sorteio, de um casamento. Cara, foi a maior bobeira que você fez na sua vida, porque você acabou de perder o sorteio, porque quem vai ganhar sorteio sou eu. E aí a gente foi lá, entrou em contato com o cara que estava fazendo o sorteio, ele é da nossa cidade. E na hora que a gente viu todos os fornecedores que estavam participando do sorteio, que iam doar de graça o casamento, eram os mesmos fornecedores que a gente tinha procurado antes, que a gente às vezes não tinha nem condição de pagar. E a gente começou a participar disso, correr atrás disso, esforçar por isso. Comentava, os dedos até sangravam quase, de tanto comentar para ganhar esse casamento. E orando, pedindo a Deus, Pai, que seja feita a tua vontade. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo, é isso que eu estou falando aqui nessa noite. Porque se eu e ela tivéssemos ficado presos na nossa frustração de às vezes não conseguir pagar o casamento, a gente nem ia ter esperança para casar. A gente ia falar assim, não, vamos largar esse trem de mão, que depois nós resolve.
Mas a gente esquecia aquelas frustrações e todo dia, em Cristo, a gente renovava a nossa esperança. A gente olhava e falava, vai dar certo em nome de Jesus. E orava, Senhor, vai dar certo. A gente acredita no Senhor. Mas não der certo também, Pai, não tem nada não. A gente sabe que é a sua vontade. E aí a gente comentou, amigos nossos entraram em comentário. Acho que até a Dani comentou. Gente do Brasil todo que a gente conhecia ajudando a gente e comentando. E eu fiz uma oração um dia, eu falei, Deus, se for pra gente ganhar esse sorteio, porque cara, com Deus, você pode ser ousado em pedir as coisas, às vezes a gente tem medo de falar com Deus, de falar, Deus, eu quero desse jeito. Deus, Ele conhece seu coração, a Bíblia diz que se em nome de Jesus, se for da vontade de Deus, Deus vai conceder aquilo que você está pedindo. E eu falei, Pai, está todo mundo comentando, mas eu te peço uma coisa, que se a gente ganhar esse sorteio, que na hora que sair no sorteio lá, que seja o meu nome que vai ganhar. E aí em junho foi o resultado. A gente lá assistindo a live do sorteio. E para a honra e glória de Jesus, nós ganhamos o sorteio com o casamento pago. Tudo pago. E foi no meu nome que saiu. Sabe por quê, querido? Se você ficar preso nas frustrações do passado, não tem como Deus fazer algo novo na sua vida. Porque às vezes Deus está pegando aquilo que é novo, colocando na sua mão. E você está virando as costas e pegando aquilo que é do passado de volta. Às vezes Deus vem com algo novo, coloca na sua frente. E você vira as costas e fala assim, eu não consigo por causa desse passado aqui. Querido, eu não sei quantas vezes na minha adolescência, na minha fase de início aí dos meus 20 anos de idade, por quantos relacionamentos frustrados que eu já passei na minha vida. A minha família é uma família que o casamento não dá certo. Que o povo casa e separa, são poucos que dão certo. A minha mãe mesmo, a história dela foi a mesma. E uma coisa eu aprendi, pior do que você ficar preso nas suas frustrações do passado, é você ficar preso nas frustrações do passado dos outros ainda. Gente que chega em você e fala assim, ó, não vai dar certo para você, porque não deu para mim. Gente que chega em você e fala assim, ó, a empresa que você está pensando em criar, o ministério que você está pensando em trilhar, a família que você está pensando em começar, não vai dar certo, porque para mim não deu certo. Mas só que a Bíblia está dizendo uma outra coisa totalmente diferente, que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Aquilo que é velho passou e tudo se fez novo em você. Para de olhar para o seu passado. Para de olhar para o passado dos outros. E começa a experimentar aquilo de novo que Jesus tem na sua vida. Aleluia! Abra sua Bíblia em outro versículo aí que nós vamos ler. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Amém? Vai dizer assim, ó, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão à frente. Acho interessante porque esse versículo, ele nos coloca em um padrão. Que um homem que está indo para trás, ele não consegue ir para frente. E um homem que está indo para frente, ele não consegue ir para trás. Tudo é uma questão de alvo. Tudo é uma questão de propósito. Tudo é uma questão de determinação. Porque se você nessa noite determinar que você é curado por Cristo, sarado por Cristo, sabe? Eu acho interessante que o nosso passado, irmãos, ele nunca vai ser apagado. E você nunca vai esquecer do seu passado. Mas também não precisa de você viver lá.
Seu passado não é para te fazer viver segundo aquilo que você já passou, mas é para te ensinar para aquilo que está vindo aí na frente. O passado ele serve para te ensinar a tomar novas decisões, a ter experiência, a ter sabedoria. Todas as dificuldades, necessidades e lutas que você passa na sua vida, um dia ou outro lá na frente, ou talvez até no seu presente, vai te ensinar de alguma forma. Mas existe uma diferença em usar o teu passado para te ensinar algo e usar o seu passado para viver uma vida frustrada. Essa pandemia a gente viveu tantas coisas e foi uma questão que virou o mundo de cabeça para baixo. No início da pandemia, até maio, eu estava com uma empresa montada, funcionando e dando ótimos resultados. Eu estava até falando com a Dani ali agorinha. Anunciou a pandemia, passou 2 semanas, todos os clientes que eu tinha, eu perdi todos. Todo mundo foi embora. E eu olhei para a crise e falei assim, amor, aconteceu, vamos continuar olhando para aquilo que Cristo tem. E uma coisa que eu aprendo na nossa vida é que Deus, Ele nunca para de nos dar novas estratégias em qualquer área da sua vida. Deus, Ele sempre vai te dar uma nova estratégia. Por quê? Deus, Ele é o Deus da criação. Então todos os dias Ele te ensina a se recriar novamente, a criar novas ideias, novos pensamentos, novos projetos, novos planos. Deus, Ele colocou isso em nós, Ele colocou isso em você, para que durante a sua vida, durante a sua caminhada, quando você tropeçar, você não viva caído, mas que você consiga se levantar e começa a exercer aquilo que Deus colocou você para exercer novamente. Então no início da pandemia nós estávamos quebrados, não tinha mais nada. E aí Deus veio, deu um estralo, colocou uma ideia dentro dessa cabeça redonda, que a minha não é quadrada. E colocou um propósito novo para a gente começar. E começamos uma outra empresa de uma outra forma, fazendo uma coisa que a gente nunca imaginou fazer. E está dando mais certo do que a outra dava. Por quê? Porque a gente não se prendeu ao passado, a gente olhou para aquilo que Deus tinha lá na frente. Pode dizer uma coisa? Se Pedro tivesse se prendido ao passado de quando ele negou Jesus, ele nunca seria o precursor da igreja. Ele decidiu esquecer, abandonar aquilo e viver o que Deus tinha de novo para ele. Se Moisés não esquecesse, não deixasse para trás aquele egípcio que ele matou, ele nunca ia conseguir ser o libertador da nação de Deus. Se José não tivesse abandonado a traição dos irmãos dele, a prisão que ele viveu, ele nunca teria sido governador. Sabe por quê? Quem vive preso no passado não consegue viver coisas novas. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Ele tem um propósito novo para você nessa noite. E Ele vai te levar profundo nesse propósito, para que você cumpra a vontade dEle. Fica de pé no seu lugar. Quero orar por você. Feche seus olhos. Espírito Santo, nesse momento eu oro em prol de cada um que está aqui. Em prol de cada pessoa que entrou aqui nesse templo. Em prol de cada pessoa que recebeu essa palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha sondar a cada coração agora. Que o Senhor venha entrar no profundo da alma, no profundo da mente, no profundo do espírito de cada um. E que o Senhor nesse exato momento venha curar feridas, venha curar marcas, venha curar dores. Venha, Jesus, apagar lembranças que ainda doem, apagar lembranças que fazem eles retrocederem, apagar lembranças, Pai, que fazem eles abandonarem o seu propósito. Mas que o Senhor, nesse exato momento, Espírito Santo, coloque em cada um deles aquele propósito que o Senhor separou para eles,
mesmo antes deles te conhecerem. Encha o coração deles de esperança. Mostra para eles, Pai, que a vida deles não acabou, a jornada deles não acabou. O Senhor tem algo novo, o Senhor tem um propósito novo, o Senhor tem uma vida nova, o Senhor Jesus tem uma nova unção. Rebalababaxê, recabaçô, ricalabaxubi, andarabalabababachê. Espírito Santo, que com o teu rio o Senhor venha limpar cada interior agora. Eu não posso colocar as mãos neles, Espírito Santo, mas o Senhor já está neles. Lava eles de dentro para fora, Pai. Mostra para eles, Jesus, que não é porque na família deles não deu certo que com eles não vai dar certo. Mostra para ele, Jesus, que porque que com o amigo dele não deu certo, que com ele não vai dar certo, Pai. O Senhor tem um propósito diferente para cada um. O Senhor tem uma misericórdia nova separada para cada um. E cada um que está aqui nessa noite já recebeu de Ti um propósito, já recebeu de Ti uma verdade, já recebeu de Ti um caminho. Então estabeleça eles no Teu caminho. Pessoas que estão aqui que foram feridas pela família, Pai. Visita pessoas que estão aqui que foram feridas pelo relacionamento com alguém, Jesus. Jesus me mostra que tem pessoas aqui que foram abandonadas e que hoje Ele está restaurando o coração dessa pessoa. Ele me diz: alguém da terra pode até ter te abandonado, mas o teu Pai do céu sempre esteve com você. Alguém pode até ter te ferido, mas Ele está aqui hoje para te curar, te restaurar e te dar um propósito novo.